Bom dia a todos, a todas. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Muitas carinhas conhecidas aqui de lutas, de anos aí de parcerias. Queria começar parabenizando a Sobracan pela iniciativa, né, pelo simpósio, parabenizar e agradecer ao presidente, ao Fábio. Eu tive o prazer de conhecer pessoalmente, já li muitas matérias e muitos posicionamentos seus, especialmente no site da Sobracan, que eu acompanho. Agradecer e dizer que é uma honra para mim estar aqui com meu amigo querido Newton Quadros, um amigo de muitos anos. Tudo que ele falar de mim, vocês suspeitem, porque nós temos assim uma amizade fraterna. Eu tive a honra de escrever o prefácio do livro do Newton Quadros, que como visionário há 10 anos atrás já anunciava esse cenário que o Dr. Carlos apresentou aqui de uma forma tão objetiva e tão dinâmica. Como vocês viram, a minha formação é em Direito, então longe de mim falar para médicos sobre cirurgia ambulatorial. A nossa missão como representante hoje e CEO do Instituto Coalizão Saúde, que é aqueles que ainda não conhecem, é um instituto que congrega toda a cadeia produtiva de saúde. Lá nós temos a indústria, temos os prestadores de serviços e temos as operadoras de saúde. Então, toda a cadeia produtiva, ela dialoga, discute e propõe políticas inovadoras para o país. Talvez, Fábio, eu já inicio fazendo uma provocação, que talvez a Sobracan possa fazer uma aproximação maior com esse coletivo e talvez a gente consiga articular nessa mesa de diálogo um esclarecimento ou um avanço maior nesse desafio, né, nessas metas e nesse desafio grande que vocês têm aí pela frente. Então, como o Newton falou, a minha experiência maior é na saúde privada. Eu tive a oportunidade também de atuar no Conselho Nacional de Saúde, no Ministério da Saúde, e como presidente da instituição Unidas, que é uma instituição que congrega as operadoras de autogestão no país, que são planos operadoras de saúde sem finalidade lucrativa, de qualquer forma a gente tem um diálogo mais próximo também com o setor público, então eu fico muito confortável também da gente poder conversar sobre isso. Houve na palavra inicial do Fábio, ele fez uma excelente contextualização e já trouxe para a gente uma questão que eu acho que é importantíssima, Fábio, quando você fala sobre os grandes desafios do sistema de saúde como um todo e quando você traz também que a crise na saúde, ela não é de agora, né? Nós temos questões importantes, culturais e estruturantes a serem enfrentadas, né? Então, simpósios como este tem também essa missão da gente dar uma luz maior nessa visão e de como e buscar alternativas de como a gente pode colaborar nessa missão, né? Falávamos também ali no início, no cafezinho, com o Quadros e com o Fábio, que o trabalho da Sobracan é muito maior do que simplesmente divulgar um modelo inovador, né? Inovador, sim, porque apesar do mundo inteiro já vir caminhando nesse propósito, aqui no Brasil, como eu disse, pessoas como o Newton já estão atuam nesse ambiente há muitos anos, mas ainda para a sociedade ainda existem lacunas de entendimento. Talvez, Fábio, a gente tenha uma missão também aí da Sobracan, aperfeiçoar essa comunicação com a sociedade, aperfeiçoar essa comunicação com o beneficiário do sistema. Às vezes a gente se comunica muito bem entre nós, mas esquece de levar essas informações ou de desenvolver campanhas com a sociedade civil. Então, fiz essa introdução prévia para dizer que o Instituto Coalizão Saúde está de portas abertas para a gente ouvir, aprender, escutar e contribuir. Ok? Bom, eu trago notícias que talvez não sejam notícias muito boas, mas também não são novas, né?
O Fábio falou no início sobre questões que são antigas, né? A crise econômica, agravadas pela crise econômica, também muito recentemente uma crise política. Nós também temos nesse percurso aí uma epidemia que nos trouxe muitas perdas e muitas preocupações. Por outro lado, acompanhamos também no setor de saúde, tanto no público como no privado, a aceleração de algumas inovações. Ontem nós estávamos em parceria com o governo britânico, discutindo sobre saúde digital, aqui na sala 206, trazendo também propostas inovadoras nesse caminho. E trouxemos, na oportunidade, também práticas que estão sendo implantadas em outros países, e eu acho que nesse momento a gente precisa disso, né, de iniciativas de colaboração, de conhecimento, e o propósito da SEBRACAN está muito coerente com isso. A crise no setor, ela agravou bastante, e não foi só por conta da pandemia, não. Tá, gente? Então, o que a gente enxerga hoje é um agravamento também pela nossa inércia de atacar questões estruturantes que precisam ser vistas. Aqui eu não vou me aprofundar, porque certamente os senhores conhecem nossa questão do modelo fragmentado, um modelo hospitalocêntrico. Acho que um dos grandes desafios é descaracterizar na mente, né, na cultura do povo brasileiro, essa questão de que as soluções de saúde só se encontram em hospitais de alta complexidade, com tecnologia de ponta. Então, o simples, às vezes, é muito mais desafiador do que o complexo. Mas o ser humano, muitas vezes, não tem essa consciência. Então, estouramos aí os números da saúde privada, quando nós trouxemos aí para vocês, fechando aí 2022, com 11,5 bilhões de prejuízo operacional. Newton Quadros, em todos os anos, que eu nem vou falar quantos anos na saúde suplementar, eu nunca vi números tão sofridos como os que se apresentaram na saúde suplementar mais recentemente. Isso não deriva só da crise pandêmica, mas de questões e de um adiamento numa agenda que é urgente, né? Então, essa agenda urgente também requer iniciativas que, para a gente, não são tão inovadoras assim, né? Então, eu falava ali com o Fábio também, brevemente, foi muito breve nossa conversa, mas ele falou coisas tão importantes que eu achei importante trazer para cá também. A gente tem, muitas vezes, esse conhecimento e essa percepção de aceleração de alguns processos inovadores, mas a gente precisa quantificar, demonstrar e falar muito sobre isso. Muitas vezes isso que a gente traz aqui nessa conversa com esses meus queridos, a Mônica e o Quadros, a gente tem, olha, eu já ouvi isso, né? Mas precisamos falar mais e deixar de falar só para a gente mesmo, deixar de falar só e em outros ambientes, e também levar essa discussão, como eu disse, para pessoas que possam se mobilizar e fazer essas transformações. Portanto, eu não tenho como iniciar essa participação sem contextualizar essa crise que a saúde está passando hoje. Subfinanciamento importante do sistema público, que não é de hoje, mas que com a questão da crise econômica se agrava, com a questão da pandemia se agravou mais ainda, como também da saúde suplementar, né? E nós temos aí uma representação importante no PIB do Brasil, né? Então, eu sempre trago isso. A saúde, como ela é tratada na Constituição, muitas vezes nos deixa tímidos de posicionar a sua importância no setor produtivo e de desenvolvimento econômico e social, mas também econômico. Então, é importante a gente falar em economia, sim, em custos, sim, em acesso e em qualidade, né? Então, temos que falar em acesso, temos que falar em saúde, em qualidade, mas temos que falar em custo, sim, né? E temos que falar na nossa representação no setor econômico. Nós temos a terceira maior
o terceiro maior setor de saúde privada do mundo. Só perdemos para os Estados Unidos e para a China em termos de número. Então, é um setor robusto, é um setor que, inclusive, está sendo escolhido nesse momento como um setor que pode voltar a alavancar a economia do país, e eu acredito muito que soluções inovadoras como essas, elas podem trazer para a gente uma aceleração desse processo, além de benefícios para a população. Né? Os elos da cadeia, que são os principais financiadores que a gente traz aí, tanto o governo, como as famílias, como as empresas, na saúde privada especialmente, nós temos aí uma grande expressão, quase 80% de planos coletivos empresariais, apesar do número de beneficiários ter crescido, e aí muito mais em decorrência da própria pandemia, que estabeleceu-se um pavor, né, na população, mas também com essa melhoria, recentemente, com essa melhoria dos indicadores de empregabilidade. Então, temos aí um cenário onde a gente tem um setor que está na UTI e também aqueles financiadores do oxigênio sem muitos recursos. Então, essa reflexão, e vem de onde, né? Daquilo que a gente falava da fragmentação do sistema de saúde, que é extremamente importante aqui no Brasil. Quando a gente compara com os países da OCDE, Newton, nós temos aí um aporte importante de recursos em alta complexidade. Né? Quando você compara com países da OCDE, nós podemos melhorar aí muito a utilização e alocação de recursos para que a gente possa estruturar melhor o nosso sistema. Então, temos aí uma tendência mundial que os senhores acompanham, né, que diversificando esses ambientes de atenção à saúde, né, e diminuindo esses gastos com alta complexidade. Aqui no Brasil, apesar dos avanços que foram aqui anunciados pelo Fábio na sua fala, a gente ainda percebe que a gente pode melhorar, sim, na implantação desses novos modelos de atenção. Não é à toa que o Fábio falou também que aqui tem muitos investidores, pessoas que estão aí nesse percurso, justamente porque enxergam isso como uma melhoria para o sistema de saúde, para controles de custo, qualidade, ampliação de acesso e, principalmente, de uma melhor assistência, né, para o beneficiário do sistema. Eu também estou com sinusite, então, qualquer coisa, peço desculpas. Também temos aí, aqui no Brasil, uma utilização de recursos muito complexos para demandas que podem ser solucionadas de uma forma mais eficiente com outras estruturas. Então, é importante a gente perceber isso quando nós discutimos sustentabilidade do sistema. Né? Os desperdícios do sistema, quando falamos em desperdícios, muitas vezes a gente assimila a questão das fraudes. Né? Está tendo uma campanha muito pertinente agora da FenaSaúde em relação ao combate às fraudes, a gente está apoiando no Instituto essa campanha, mas os estudos demonstram que quando você quantifica, segmenta esse desperdício, as fraudes representam menos de 20% deles, 80% está na ineficiência do sistema de saúde, ineficiências operacionais, ineficiências assistenciais e governanças pouco produtivas. Então, esse é um ponto também que eu acho que é interessante nessa proposta que vocês trazem na Sobracan, desculpa. Um estudo que nós fizemos com o apoio da McKinsey mostrou também aí muito, já a gente aprofundando um pouco a questão da fragmentação do sistema e de ser um sistema voltado para a doença, tudo isso que vocês conhecem, é que nós temos ainda no Brasil muito caminho ainda para caminhar quando se fala em estruturação de atenção primária, principalmente no setor privado. Temos muitas oportunidades nesse sentido, porque várias doenças, várias internações em ambientes mais complexos, elas se dão com causas, Newton, que podem ser evitadas ou minimizadas a sua complexidade através de uma estruturação de atenção primária bem feita. E aí, quando falamos em procedimentos ambulatoriais e fazemos uma comparação com outros países, esse estudo trouxe aí uma dimensão aí até 2014, que em comparação a esses outros países,
nós permanecemos até aquela data, que foi mais ou menos a data que o Newton escreveu o livro dele, né, Newton, 10 anos atrás, permanecemos assim estáveis, né, assim, com relação a essa tendência global. No entanto, nesses últimos 10 anos, e o Fábio anunciou aqui, nós tivemos sim uma aceleração, mas ainda não, acredito e avalio que ainda não na extensão que pode ser feita. Mas como nunca é tarde, né, aquela velha história que é melhor tarde do que nunca, eu acredito que, ou pelo amor, aquele velho ditado, ou pelo amor ou pela dor, nós estamos aprendendo, né? Eu roubei isso aqui lá de uma matéria lá do Flávio, né? Fabrício, perdão, do Fabrício, onde demonstra, e aí a pergunta do painel era nesse sentido, que apesar da gente ter essa comprovação de redução de custos, né, e aí a comprovação ele traz aí em dados, né, em números, dessa transição, né, de um modelo mais hospitalocêntrico para um modelo que agrega também outros modelos inovadores, como essa direção de você sair da hospitalização para ambulatorização. Você tem aí uma redução de custos importantes que precisam ser percebidas, né? E quando a gente fala no sistema público, certamente a minha amiga Mônica vai poder trazer, eu trago aqui só uma provocação para o nosso debate, que esse é o nosso motivo desses primeiros 10 minutos, no sentido de que não só a saúde privada pode se beneficiar desses modelos, como o setor público já vem investindo, a exemplo de modelos como o modelo português, que foi aqui muito bem abordado, mas que devemos e podemos usar essa estratégia também para minimizar as lacunas assistenciais e para minimizar a crise que nós temos hoje também estabelecida no setor público. No final do ano passado, representando o Instituto Coalizão Saúde, eu participei de uma oficina na OPAS, com o CONAS, com a NASEMES, onde nós contribuímos com a equipe de transição do governo, e esses números tinham acabado de sair na mídia, né? Uma preocupação muito grande com o represamento e com o agravamento das doenças em nosso país por falta de estrutura. Será falta de estrutura? Ou será que estamos elegendo estruturas equivocadas para demandas diferentes? Então, com essa provocação, eu quero só fechar, Newton, colocando que sim, quando você, e eu sou uma estudiosa, então não sou médica, não sou eu que estou afirmando, mas eu nem botei fonte porque não é uma só, né? Mas todas as fontes que a gente tem de estudiosos daqui do Brasil, de estudiosos internacionais, demonstram que sim, essa migração do modelo hospitalocêntrico para a ambulatorização, ele melhora significativamente a experiência do paciente, ele amplia acesso, que é o maior problema do sistema de saúde mundial, dos sistemas de saúde em nível mundial, e aqui no Brasil, tanto no público como no privado, nós temos essa carência. Então, amplia acesso, reduz custos e também reduz o risco de males para o beneficiário, que é todo o centro da nossa atenção. Portanto, eu queria aqui dizer para vocês da nossa adesão. Quando eu disse que escrevi o prefácio, eu digo isso com muito orgulho, tá, gente? Eu falo isso para muita gente. Olha, aquele livro que para mim é um ponto, uma provocação de revolução, aquele livro eu escrevi o prefácio, e eu estava dizendo a Newton, ontem à noite eu fui lá dar uma lidinha no prefácio para ver, para eu não cair em contradição hoje, né? Então, a ideia é que a gente, e a provocação que fica, Fábio, Newton, colegas, é que a gente que saiamos dos números e do diagnóstico e vamos definir estratégias para avançar nesse processo de inovação que outros países estão assim estão à frente de nós. Mas nós brasileiros, quando queremos fazer acontecer, nós surpreendemos o mundo. Então é essa provocação que a gente traz. Muito obrigada, um prazer enorme, fico à disposição.